Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, gurizada, porque a reformulação para 2025, ela segue. O Grêmio hoje pela manhã soltou uma nota confirmando mais saídas. Sim. Algumas delas já eram esperadas, né? A gente já tinha conversado, inclusive ontem aqui, que o Grêmio faria a mudança na sua preparação física, faria mudanças na sua preparação de goleiros, e isso foi confirmado hoje pela manhã, assim também como as saídas dos auxiliares do Renato, né? O Gabeira, né, o Alexandre Mendes, e também o Marcelo Salles, o Fera, que era do Flamengo, depois, quando o Renato veio para cá, veio junto com o treinador. O detalhe, então, Alexandre Mendes, fora, o Fera, que é o Marcelo Salles, também fora, os dois eram auxiliares do Renato, não permanecem no tricolor. Na preparação física, Mário Pereira e o auxiliar Gabriel Alves estão deixando o tricolor também. Eu disse para vocês, o Grêmio faria mudanças na preparação física. O Grêmio morria no final do primeiro tempo. O Grêmio não tinha preparo nenhum para o segundo tempo. Era óbvio que isso teria que acontecer e agora estão saindo os dois profissionais. Outra situação. Saem também os preparadores de goleiros, ou melhor, o preparador de goleiro e o seu auxiliar. Sai o Mauri Lima, preparador de goleiro, e o auxiliar, o Enio Oliveira. Os dois também estão fora do tricolor. Então o Grêmio, em 2 dias, mandou embora o seu treinador, mandou embora o seu, ou melhor, terminou o vínculo, vamos colocar assim, né? Com o seu treinador, com o vice de futebol, com o preparador físico e o auxiliar, e o preparador de goleiro e o seu auxiliar. 6 profissionais foram desligados nas últimas horas do tricolor. Um fim de temporada devastado, né? O Grêmio termina essa temporada de forma melancólica. E está acontecendo o que tinha que acontecer. Vamos combinar, o Grêmio precisava dessa reformulação. Precisava tirar alguns profissionais, algumas situações que não estavam dando certo. Ah, Diogo, tu queria então que os caras ficassem sem emprego. Não é essa a situação. A gente avalia pelo lado do futebol. Infelizmente o Grêmio precisava dessa reformulação. E olha, se olhar direitinho, tem mais gente que pode sair, tá? Porque essa situação do Renato, os vícios que o Renato permitia, os vícios que o Renato deixava que acontecessem nos bastidores, tem mais gente que pode sair. Mas vamos acompanhando, vamos direitinho que o Grêmio vai fazer essa reformulação, assim acreditamos, né? Agora fica o detalhe, o Grêmio vai contratar estes profissionais ou estes profissionais já virão com o próximo treinador? É a dúvida que fica. O preparador físico vem com o próximo treinador ou o Grêmio vai manter uma comissão já aqui no clube? O Grêmio vai trazer já um preparador de goleiros do clube? Vamos esperar, vamos ver como é que vai ser essa composição da próxima comissão técnica do Tricolor. Falando sobre possibilidades para a próxima temporada, meus amigos, novas contratações. Precisamos falar sobre a lateral esquerda. Um grande problema que o Grêmio teve nessa temporada foi o seu sistema defensivo. E muito por conta da ineficiência do seu profissional que tinha na lateral esquerda. Eu tô falando do Reinaldo, que vocês sabem que não fica para a próxima temporada, não irá renovar o seu contrato, embora a vontade dele fosse de renovação. O Grêmio já está no mercado há bastante tempo, começou com o namoro lá com o Wendel, ao princípio isso não evoluiu, mas o ficha 2 dessa lista que o Grêmio tem é o lateral esquerdo do Cruzeiro, o Marlon, e parece que o Grêmio deverá investir nesta relação. O Marlon, ele já é um alvo antigo do Grêmio. No início da temporada o Grêmio chegou a sondar a situação do atleta. O Cruzeiro na época pedia valores muito expressivos, o Grêmio não quis fazer naquele momento o alto investimento. O jogador tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026, tá? Só que o Grêmio tem a seu favor o desejo do atleta de morar em Porto Alegre. Ele quer estar próximo da família. A família dele é aqui de Santa Catarina. Ele quer estar próximo dos seus familiares e nutre esse desejo de jogar aqui no Sul. Ele, inclusive, em entrevista recente, disse que já foi procurado pelo Grêmio e que ia esperar o tempo para ver o que iria acontecer, né? Fato é, com a família próximo de Porto Alegre, ele gostaria de vir para cá para estar próximo da família e jogar aqui no Tricolor. Ele, na época, ele chegou a falar sobre a relação com o Renato também e tudo mais, mas com a saída do Renato agora é uma situação que acaba não influenciando.
O Grêmio tem uma expectativa de que o Cruzeiro facilite a saída do jogador que perdeu espaço lá no Cruzeiro nos últimos tempos. Não tem uma relação muito bacana com o Diniz. Já aconteceu isso na época do Fluminense, quando o Diniz tirou o jogador. Ele até saiu do Fluminense na época por conta disso. Embora tenha jogado algumas partidas agora com o Cruzeiro, não é o ficha 1 para o Diniz e o Cruzeiro deverá ir atrás de um novo lateral esquerdo e muito por conta disso a saída do Marlon é dada como quase certa lá no Cruzeiro. Então o Marlon deverá deixar o Cruzeiro, o Grêmio está sondando essa situação, tem o Marlon como um ficha 2 no caso, o ficha 1 era o Wendel e o Tricolor deverá ir atrás da contratação deste atleta. Marlon poderá ser o dono da lateral esquerda do Tricolor para a próxima temporada. E aí, te serve o Marlon ou não? Comenta aqui embaixo. Tem outro nome que tu acha que o Grêmio deveria contratar? Dá a sugestão aí embaixo, comenta aqui. Gurizada, quero seguir com vocês falando sobre Campeonato Gaúcho, mas antes disso te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like aqui embaixo, sempre muito importante para que o YouTube vai mandando nosso conteúdo para outros gremistas, tá? Vamos falar de Campeonato Gaúcho porque a Federação Gaúcha de Futebol definiu a estreia do Grêmio na próxima temporada. Vai acontecer ali entre a quarta ou quinta-feira, não está definido, 22 ou 23 de janeiro. O Grêmio vai vir aqui ao sul do estado enfrentar o Brasil de Pelotas na primeira rodada. Depois o Tricolor enfrenta o Caxias em casa e sai para enfrentar o Monson, que é agora o time que recentemente subiu para o Campeonato Gaúcho Série A, no caso, né? O primeiro clássico Grenal da temporada vai acontecer na sexta rodada do Campeonato Gaúcho, entre o sábado ou domingo, dia 8 ou 9 de fevereiro, e irá acontecer na Arena, tá certo? Então a estreia do Tricolor no dia 22 ou 23, quarta ou quinta-feira, contra o Brasil de Pelotas aqui no sul do estado, e o Clássico Grenal, o primeiro da temporada, no sábado ou no domingo, 8 ou 9 de fevereiro, lá na nossa arena, tá? Vamos avançar? Vamos falar sobre outra situação importante? Bom, nós estávamos falando sobre próxima temporada, sobre mudanças, saídas, não tem como não falar do nosso ex-técnico agora, Renato Portaluppi. Hoje pela manhã ele deixou o Porto Alegre. A gente está acompanhando as imagens da festa que a torcida fez no aeroporto para a despedida do Renato, né? O treinador agradeceu o carinho dos torcedores. Ontem ainda ele publicou um vídeo muito emocionado nas redes sociais, agradecendo o carinho da torcida. Gente, aí aqui está a prova de que o torcedor do Grêmio não está bravo com o Renato. O torcedor do Grêmio não deixou de gostar do Renato. O torcedor do Grêmio estava chateado com o momento do clube. E o momento do clube passava, sim, pelas mãos do treinador. Então o Renato ele não é mais técnico do Grêmio, mas ele vai seguir sendo amado pelo torcedor, ele vai seguir sendo o ídolo do torcedor. O Renato, ele tá na nossa história, não adianta. O Renato ele continuará e estará para sempre lá. Então, assim, não é porque as críticas ao Renato aconteciam que o torcedor não gostava do Renato. O Renato criticado era o treinador, o técnico que tomava decisões erradas, o técnico que nessa temporada fez uma das suas piores passagens pelo Grêmio. Esse é o criticado, esse era o cara criticado, esse era o Renato Portaluppi criticado. O ídolo não, o ídolo é esse que a gente está vendo aí, ó, que tem todo o carinho do torcedor e continuará tendo. Vamos avançar um pouquinho, já que a gente precisa falar sobre técnico, vamos falar sobre o futuro do Grêmio. Porque ontem, após a saída do Antônio Brum, por óbvio, a saída do Renato, já começaram as especulações. Só que como os jornalistas foram chamados lá no CT para a coletiva do Antônio Brum, claro que algumas situações começaram a ser sondadas nos bastidores. Dois técnicos têm um nome muito forte nos bastidores do Grêmio. Um deles, o Tite, o outro, o Crespo. Vamos dar sequência. O Tite é o ficha 1 da direção. O Tite é o sonho da direção do Grêmio para a próxima temporada. Só que o Tite, ele nutre o desejo de treinar um clube na Europa. O grande ponto dessa história toda é que o empresário do Tite, ainda ontem à noite, concedeu uma entrevista para o Salzano na Rádio Guaíba e disse que o Tite já tem sondagens de equipes da Europa. Já tem algumas situações acontecendo. De modo que o nome do Tite acaba sendo enfraquecido por conta desta situação. Tudo pode mudar? Pode, depende das propostas que chegarem para o Tite. Daqui a pouco são propostas de clubes que não seduzem o treinador.
Então, pode acontecer, né? Outro treinador, e dessa vez o segundo nome, no caso, que está nessa lista, que seria o cara que a direção viria atrás caso o Tite não conseguisse, é o próprio Crespo, né? O Crespo é o segundo nome da lista do Grêmio. O Grêmio conversou já com o Crespo. O Grêmio já tem a ideia do que o treinador deseja, as condições de trabalho. O Crespo é conhecedor do futebol brasileiro. E um ponto que chama muita atenção da direção no Crespo é que ele é argentino. Já foi campeão da Sul-Americana recentemente com um clube pequeno. E outra, ele conhece a importância do estadual. Quando o São Paulo foi campeão do Campeonato Paulista na passagem do Crespo por lá, o São Paulo tinha uma pressão gigantesca pelo título. E o Grêmio quer ganhar o próximo gauchão por conta do Octa. Claro que o Grêmio sempre quer ganhar o gauchão, mas o Octa tem esse peso, tem essa situação diferente. Então o nome do Crespo, ele ganha um pouco mais de notoriedade nessa situação entre os outros técnicos, muito por conta desta experiência do treinador em ter tirado o São Paulo da fila de títulos do Paulistão, mas por também conhecer os caminhos da Sul-Americana, que deverá ser a competição do Grêmio na próxima temporada, a competição que o Grêmio dará valor em 2025. Com o Tite não conseguindo, com o Tite tendo o seu futuro quase encaminhado na Europa, Crespo é o nome que cresce nos bastidores como possível novo treinador do Grêmio para 2025. Quero saber de ti, Crespo é o nome que tu gostaria? Parece que o Tite vai se inviabilizando e o Crespo vai crescendo cada vez mais nessa possibilidade. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão. Qualquer momento eu te trago mais notícias do nosso tricolor. Tchau!